Hoje teremos uma aula bem rapidinha, porém é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Algumas pessoas têm me perguntado, Rony, como que eu faço para me calcular porcentagem dentro do Excel? E não me surpreende que as pessoas queiram saber como fazem porcentagem dentro do Excel, porque muitas pessoas não sabem como faz porcentagem nem fora do Excel, no papel e na caneta. Porém, como eu já disse algumas vezes, dentro do Excel, você não necessariamente precisa saber fazer o cálculo, mas você precisa só dizer para o Excel como ele deve fazer esse cálculo. Então você pode nem saber como que faz porcentagem no papel e na caneta e saber fazer aqui no Excel. Logicamente que seria muito mais interessante você saber fazer nos dois, mas às vezes acontece. Mas voltando lá, o que é porcentagem? Porcentagem nada mais é do que um número com um denominador 100, ou seja, um número dividido por 100. Vamos supor então 15% nada mais é do que 15 sobre 100, ou 15 dividido por 100. 20% nada mais é do que 20 dividido por 100. Isso é porcentagem. E existem duas maneiras principais, lógico que existem outras maneiras, que eu utilizo para colocar porcentagem dentro do Excel. A primeira é decimal, ou seja, se eu quiser colocar 7% dentro do Excel, eu coloco 0,07. Por que 0,07? Lembra que eu falei que é o número dividido por 100? Se eu pegar 7 e dividir por 100, o resultado é 0,07. É uma maneira de se aplicar porcentagem dentro do Excel. 15% seria 0,15. E assim por diante. Até 100%, que é 1. E existe outra maneira de você utilizar o símbolo de porcentagem, ou seja, 7%. O Excel também vai entender da mesma maneira e a forma de se calcular vai ser exatamente a mesma para as duas aplicações. Eu, particularmente, prefiro utilizar o símbolo de porcentagem. Você utiliza o que você achar melhor. Então vamos então fazer um cálculo de porcentagem. Eu vou ensinar duas maneiras aqui, uma um pouco mais fácil e uma um pouquinho intermediária, vamos dizer assim, em termos de dificuldade, mas você economiza uma coluna na hora de se calcular uma porcentagem. Nesse caso aqui eu vou calcular um desconto de um produto. Você calcula da mesma forma um acréscimo em um valor com uma porcentagem, só que ao invés de subtrair, você vai somar. Se for uma multa, um juros, ou seja lá o que for, dizendo em valores aqui monetários, tá? Então temos aqui um produto de R$ 1.520 e vamos aplicar um desconto de 7%. Essa primeira maneira que eu utilizo, nós primeiramente calculamos o valor do desconto em reais e em seguida subtraímos do valor original. Então iremos pegar o valor original e subtrair o desconto e temos o valor final. Nessa segunda maneira aqui embaixo, nós vamos pular esse passo aqui de valor do desconto e iremos calcular diretamente o valor final em uma conta só. Cabe você ter um pouquinho mais de habilidade ou não no Excel. Se você acha que você está bem desenvolvido, utilize a segunda maneira. Se não, utilize a primeira que também está tudo bem. Você pode fazer a primeira também e depois ocultar essa coluna que vai te ajudar do mesmo jeito. Vamos então à primeira maneira. Como que eu faço para calcular o valor do desconto, ou seja, 7% de 1.520? Como você já aprendeu, iniciamos nossa fórmula com igual, pegaremos nosso valor original, que é B7, e iremos fazer uma multiplicação, sim, vezes, no caso aqui, asterisco para multiplicar. E fazemos o valor percentual, 7%. Então fazemos B7 vezes C7. E já podemos dar um Enter. Simples. Você calculou 7% de 1.520. 106,40. Agora o valor final ficou fácil. O valor final não é igual o valor original menos o valor do desconto. E damos o Enter. Ou seja, um produto de 1.520 com 7% de desconto dá um valor final de 1.413,60.
E como podemos fazer isso, então, de uma forma mais rápida? Eu quero fazer um cálculo só, sem ter que fazer o valor de desconto. Bom, nós vamos ter que calcular o valor de desconto de qualquer forma. Porém, nós não vamos fazer isso numa célula separado, como a gente fez aqui em cima. Nós vamos fazer tudo num cálculo só. Veja como vai ficar. Igual para iniciar uma fórmula. Pensando com o raciocínio da parte de cima aqui, o que nós tivemos que fazer primeiro? Nós tivemos que dizer para o Excel o seguinte: calcule primeiro o desconto, lógico, e depois subtraia do valor original. Então, nós vamos montar uma fórmula aqui exatamente desse jeito. Como? Vamos lá. Primeiro, ele vai ter que fazer o quê? Pegar o valor original e subtrair do desconto, menos. Só que eu não sei qual que é o valor do desconto, então eu vou ter que dizer para o Excel: primeiro, calcule o valor de desconto para depois subtrair de C12. Então, eu vou abrir um parênteses. Abrindo um parênteses, se eu colocar qualquer cálculo dentro de parênteses, eu vou dizer para o Excel o seguinte: primeiro você calcula tudo que tem dentro do parênteses. Depois de calcular tudo que há dentro do parênteses, você calcula o que há fora. Então, o que eu vou colocar dentro do parênteses? O que eu vou colocar para ele calcular dentro do parênteses? O valor do desconto. Como que calcula o desconto? O valor original, C12, vezes o valor do desconto, o percentual. E fecha parênteses. Qual vai ser a ordem que ele vai calcular aqui? C12 vezes D12, é o valor do desconto. E aí, esse valor achado, eu vou pegar C12 menos o valor do desconto. Vamos ver o valor? 1.413,60, exatamente igual ao cálculo de cima, porém, nós pulamos um passo de cálculo. Nós eliminamos uma coluna aqui para ficar uma planilha mais enxuta. Se eu precisasse calcular um acréscimo de 7%, aqui na nossa fórmula, em vez de menos, eu colocaria mais. O valor original mais 7%. Seria 1.626,40. A única coisa que a gente vai mudar é um sinal. Parece difícil você falando, mas na hora de você mostrar para o Excel, é muito mais fácil. Calculamos porcentagem.